Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos continuar a falar sobre geometria analítica plana. A gente está no capítulo de distância de ponta reta. Então a gente já aprendeu a calcular a distância de um ponto a uma reta conhecendo as coordenadas do ponto e conhecendo a equação geral da reta. Tá? Então a gente já fez alguns exercícios em função disso. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos aprender nessa aula agora a calcular a distância entre duas retas paralelas. Tá? Antes de eu desenvolver com vocês a fórmula para calcular a distância entre duas retas paralelas, conhecendo aí as suas equações gerais, vamos resolver um problema primeiro, onde a ideia da solução desse problema, da resolução desse problema, é a ideia que eu vou utilizar para deduzir a fórmula. Tá bom? Então é aqui, ó. Então o problema é: calcule a distância entre as retas R de equação 6x mais 8y mais 3 igual a zero e S de equação 6x mais 8y mais 7 igual a zero. Então, como os coeficientes de x e os coeficientes de y, né, são respectivamente iguais, então a gente conclui que essas duas retas são paralelas. Tranquilo? Então aqui, ó, então eu tenho uma reta R aqui e a reta S aqui, onde elas são paralelas. Beleza? Bom, para calcular a distância entre elas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um ponto pertencente à reta R e vou calcular a distância desse ponto até a reta S. A distância desse ponto até a reta S é exatamente a mesma distância entre as retas. Tranquilo? Por definição. Então, o que eu preciso primeiro é achar um ponto aqui que satisfaça essa equação, tá? Então, vamos lá. Então, um ponto que satisfaça essa equação, vamos ver aqui. Vou pegar um ponto com abscissa 13, tá? Para formar um 13 aqui. Então, aqui, ó. Não, tanto faz, né? Vamos pegar um ponto P, digamos de abscissa 0. Então aqui, ó. Então a gente vai ficar com... Então esse ponto ele pertence. Ele pertence à reta R. Logo, suas coordenadas satisfazem essa equação. Então vai ficar 6 vezes 0 mais 8 vezes P mais 13 igual a 0. Então aqui, ó. Então esse cara daqui deu 0. Então eu tenho aqui 8P é igual a menos 13. Logo, P é igual a menos 13 sobre 8. Ou seja, então, o nosso ponto P, ele tem coordenadas 0, menos 3 sobre 8. Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos lá. Então aqui, ó. Então a distância entre R e S é igual à distância de P até S. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou aplicar a fórmula de distância de ponta reta, como a gente já viu. Então isso aqui vai ficar. Então a nossa distância de R até S de R até S vai ficar um módulo. Então pega essas coordenadas e substitui na equação da reta S. Vai ficar
6 vezes 0, mais 8 vezes menos 13 sobre 8, mais 7 sobre a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, esse cara daqui deu 0. 8 simplificou aqui, a gente ficou então com o quê? A gente ficou então com um módulo de menos 13 mais 7 sobre a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, vamos lá. 7 menos 13 dá menos 6. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre a raiz quadrada de 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é 8 ao quadrado. Então, isso daqui deu 100. A raiz de 100 é 10, então e o módulo de menos 6 é 6, então isso aqui ficou 6 sobre 10, que é a mesma coisa aqui, 3/5. Então, essa é a distância entre essas duas retas RS que são paralelas, tá? Bom, a ideia da resolução desse problema, então não sei se você reparou, mas eu demorei a calcular essa raiz quadrada pelo seguinte, porque isso daqui é o que vai ser a nossa fórmula com os coeficientes. Então, a nossa fórmula para calcular a distância entre retas paralelas é um módulo de termo independente, menos do termo independente de uma, mais o termo independente da outra, sobre a raiz quadrada da soma dos quadrados aí dos coeficientes de x e y, tá? Então, para a gente chegar nessa fórmula, a gente utiliza exatamente essa ideia de resolução desse problema. Então, por isso que eu fiz questão de resolver esse problema primeiro, para a gente ter uma ideia, ver com números, né? Ver numericamente como é que funciona, então, para a gente poder aí chegar na fórmula que calcula de maneira direta a distância de ponta reta, entre duas retas paralelas. Tá legal? Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos desenvolver a fórmula agora. Bom, então vamos lá. Então vamos considerar então agora o caso geral, tá? Então considera aqui duas retas RS paralelas, beleza? Onde a equação da reta R é ax mais by mais c igual a zero e a equação da reta S é ax mais by mais c' igual a zero, tá? Bom, a gente sabe que não necessariamente esses coeficientes precisam ser iguais, basta que eles sejam proporcionais para as retas serem paralelas, mas para facilitar a nossa vida, vamos considerar sendo iguais para a fórmula ficar aí de maneira mais enxuta, tá bom? Bom, então olha só. Então, vamos calcular a distância entre essas duas retas e vamos fazer isso utilizando a ideia de solução que a gente teve aí para resolver o nosso problema anterior. Então aqui, ó, vou pegar um ponto pertencente à reta S e a distância desse ponto até a reta S é a distância de R até S. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então, digamos que as coordenadas do ponto P sejam xp, yp. Então, se esse ponto pertence à reta R, as coordenadas desse ponto satisfazem a equação de R. Então, a gente vai ter AXP mais BYP mais C igual a zero. Então, passando esse cara para o outro lado, isso aqui vai ficar como? Isso aqui então vai ficar AXP mais BYP igual a menos C.
Tranquilo? Então achamos aí uma relação entre A, B, X, P, Y, P e C. Tá? Bom, então de novo. A distância entre R e S é a distância de P até S. Sendo assim, deixa eu só escrever aqui mais assim. Então eu tenho a distância de R até S é igual à distância de P até S. Então o que eu vou fazer? Então, para eu chegar nessa distância aqui, eu vou aplicar a fórmula de distância de ponto à reta de P até S, né? Pegando as coordenadas de P e pegando a equação geral de S. Então isso aqui vai ficar o módulo de AXP mais BYP mais C' sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Só que esse AXP mais BYP é menos C. Sendo assim, a distância de R até S ficou então como? Ficou o módulo de menos C mais C' sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é assim que calcula a distância entre duas retas paralelas, conhecendo aí as suas equações gerais. No caso aqui, tendo esses coeficientes respectivos, os coeficientes de x e de y iguais. Tá? Se fossem diferentes, daria no mesmo. Você conseguiria calcular da mesma forma, porque como são proporcionais, pelo fato de serem paralelas, você consegue torná-las iguais, basta aí multiplicar ou dividir por alguém esperto ali para deixar os dois iguais. Tá bom? Beleza? Então, no nosso exercício, né, o C era 13, o C' era 7, o A era 6 e o B era 8. Então, por isso que eu não tinha calculado a raiz quadrada quando eu falei, exatamente por isso, para ficar bem claro aqui na fórmula, lá no nosso problema, só que numericamente. Tá bom? Beleza? Então, com isso a gente desenvolveu, né, essa fórmula, então vamos resolver a partir aí das aulas seguintes problemas envolvendo esse conceito de distância entre duas retas paralelas. Tá legal? Beleza? Então, até a próxima.